Would you be my Mr. Done, done, done? I still got a lot of shit to learn. Todos nós temos contatos com os espíritos. Segundo Chico Xavier, existem lares que possuem até 30 espíritos desencarnados convivendo com os encarnados. No entanto, se você quiser invocar os espíritos, seja através da brincadeira do copo ou de outra forma, apenas por mera curiosidade, pode ter certeza que estará entrando em contato com os espíritos malignos, pois os espíritos bons não se prestam a curiosidades frívolas sem nenhum proveito para a humanidade. Brincando com os espíritos, você estará atraindo para dentro do seu lar muitos obsessores que depois terá muito trabalho para afastá-los. Porém, se tiver coragem, siga esses passos. 10. Através de uma gravação de som, palavras de fantasmas. A ideia de conversar com amados falecidos foi colocada por Thomas Edison, que postulou que seria possível gravar conversas fantasmagóricas com seu equipamento fonográfico. Como um movimento espírita religioso tornou-se proeminente na década de 1840 década de 1920 com a crença de que os espíritos dos mortos podem ser contactados por médiums, as novas tecnologias da época, incluindo fotografias, foram empregadas por espíritas, no esforço para demonstrar o contato com o mundo espiritual. 9. Condução em ponto morto. Se você quiser encontrar um fantasma, vá para o Texas, coloque seu carro em ponto morto e se você tiver sorte o suficiente, então você poderá desfrutar de um empurrão saudável para a terra dos mortos das crianças do trem de Santo Antônio. A lenda conta sobre um ônibus escolar, cheio de crianças, que quebrou em cima de um trilho de trem e foram atropelados por um trem que vinha em sua direção. O resultado foi uma dezena de crianças mortas e espalhadas na estrada de Santo Antônio no Texas. A história diz que desde aquele dia as crianças têm assombrado aquele trecho, e que se você deixar o seu carro em ponto morto naquele local, as empurrarão o seu carro para fora da pista. 8. Encontre um navio Mary Celeste. O Mary Celeste foi um navio mercante, descoberto em dezembro de 1872 no Oceano Atlântico, não tripulado e aparentemente abandonado, apesar do fato de que o tempo estava bom e sua tripulação era composta de marinheiros experientes e capazes. O Mary Celeste é descrito como um navio fantasma atípico, uma vez que ele foi descoberto abandonado sem qualquer explicação aparente. Eles dizem que se você quiser ver fantasmas, morra no navio e viva eternamente a bordo dele. 7. Sonhando com incubos ou sucubus. Um sucubus é uma criatura demoníaca feminina lendária que seduz os homens em seu sono. A tradição religiosa diz que ao ter relações sexuais com uma incubus ou sucubus pode resultar na deterioração da saúde, ou mesmo a morte. Seu objetivo é extrair energia dos homens para se sustentar. Antigamente os incubos e sucubus eram descritos como seres assustadores, porém nos tempos modernos são descritos como criaturas altamente atraentes e sedutoras. Acredita-se que pessoas que mantêm encontros com incubos e sucubus entram em um estado chamado paralisia do sono. 6. Mesa branca. Mesas brancas é um tipo de sessão em que os participantes se sentam em torno de uma mesa, colocam suas mãos sobre ela, e esperam por rotações. Uma tabela é feita para servir de meio de comunicação com os espíritos. Quando o movimento do moderno espiritualismo da América chegou à Europa no inverno de 1852-1853, o método mais popular de consultar os espíritos era para várias pessoas se sentarem em volta de uma mesa, com as mãos descansando sobre ela, e aguardar a tabela se movimentar. Para a experiência ser considerada bem-sucedida, a tabela teria que rodar com rapidez considerável, com ocasionais ascensões no ar, além de realizar outros movimentos. 5. Bola de cristal. Vidência através da conhecida bola de cristal é uma prática de magia que envolve ver as coisas fisicamente em um meio, normalmente para fins de obtenção de visões espirituais e menos frequentemente para fins de adivinhação.
Os meios mais comuns utilizados são reflexivas, translúcidas ou substâncias luminescentes, como cristais, pedras, vidros, espelhos, água, fogo ou fumaça. Bola de cristal tem sido usada em muitas culturas como um meio de adivinhação do passado, presente ou futuro. Dependendo da cultura e da prática, as visões que vêm quando se olha para os meios de comunicação são provenientes de fantasmas, espíritos, mente psíquica, o diabo, ou do subconsciente. Uma pessoa, animal ou qualquer objeto, no caso a bola, pode ser tomado por um espírito ou fantasma para transmitir sua mensagem. 4. Usando uma tábua Ouija. Uma das primeiras menções do método de escrita automática utilizada no tabuleiro Ouija é encontrado na China por volta de 1100 AC, e é registrado pela primeira vez em documentos históricos da dinastia Song. O método era conhecido como fugir prancheta escrita. Uma fonte nota que, de acordo com um relato histórico do grego Pitágoras, filósofo, em 540 AC sua seita conduzira sessões de mesa mística, usando a Ouija, onde o filósofo e seu pupilo, Filolau, colocava ao público como sendo supostamente revelações de um mundo invisível. Um tabuleiro Ouija, também conhecido como placa espiritual, é uma placa plana marcada com letras, números e outros símbolos, usado para se comunicar com os espíritos. Ele utiliza uma prancheta, peça em forma de coração pequeno de madeira, para indicar a mensagem do espírito através da ortografia na placa durante uma sessão. Os dedos dos participantes da sessão são colocados na prancheta, que então se move sobre a placa para soletrar mensagens. 3. Canalização. Canalização, anteriormente chamado de mediunidade, é remontado dos tempos vitorianos, por fotografias assustadoras. É o termo usado para descrever um ato onde o praticante tenta receber mensagens de espíritos dos mortos. Os seres humanos foram usados como suporte. Durante a canalização, as pessoas podem estar totalmente conscientes e despertas, ou podem entrar em um transe total ou parcial ou em estado alterado de consciência. Esses estados de transe muitas vezes não se tem lembrança das mensagens transmitidas. É habitual para esses profissionais trabalhar com um assistente que escreve ou registros de suas palavras. Isso é diferente do conceito de posse, que é considerada a aquisição de um ser vivo por um espírito. 2. Visite uma casa assombrada. Casas assombradas são conhecidas como locais habitados por espíritos de ex-residentes que já estavam familiarizados com a propriedade. Alguns dos fenômenos associados geralmente com casas mal assombradas incluem estranhas visões e sons, sentimentos de medo, doença, e de repente, aparentemente inexplicável morte de todos os ocupantes. Uma suposta assombração foi descrita pelo Dr. William Wilmer, um oftalmologista, em 1921. Mr. e a Sra. H. mudaram-se para uma casa nova, mas logo começaram a se queixar de dores de cabeça e apatia. Eles começaram a ouvir os sinos e passos durante a noite, acompanhada de sensações físicas estranhas e misteriosas figuras. Quando eles começaram a investigar, descobriram que os moradores anteriores tinham sintomas semelhantes. 1. Olhando para o espelho de forma prolongada. É possível chamar um fantasma por olhar para o espelho. Bem, há uma forte tradição supersticiosa ligada a ele. Antigamente, quando alguém morre-se em uma família, os espelhos eram cobertos por panos preto, de modo a impedir a alma recém-falecida de voltar e ficar eclipsado diante de alguém que está passando perto do espelho. Vladimir era conhecido por ser um fantasma ou bruxa famosa por aparecer em espelhos, caso você ficasse olhando por muito tempo e chama-se o seu nome por 3 vezes ou mais. Ela era jovem e bela de 18 anos, e o foco de sua beleza era seu cabelo ondulado e adorável. Todas as noites antes de ir para a cama, ela escova seus cabelos dourados exatamente 100 vezes, e com todo esse seu trabalho não notou um homem escondido em seu armário. Ele a estuprou e cortou todos seus cachos dourados.
Mary não podia suportar a si mesma e decidiu acabar com tudo e enforcou-se da sua janela.